Eu vou aproveitando já para apresentar um pouquinho, apresentar você, claro, mas vou falar aqui com o nosso pessoal. A Ilma disse que está aguardando ansiosamente. Ótimo. Eu também, Ilma. Vai ser muito Pessoal, bom. bom, amanhã, gente, é a nossa live de encerramento, Hum, que vai ser com a Yaraci. A Yaraci é a nossa aluna da UNAT, né? Maravilhosa, é a nossa dama de honra no Café Literário, que a gente sim. promove, né? Quando a gente estava lá na UNAT fazendo os projetos, nós tínhamos uma vez por mês, sabe, Ana, um café literário, onde a gente trazia um convidado, né? Que escrevia um livro, uma obra, enfim. E aí a gente passava uma tarde muito bacana com os alunos da UNAT, né, que estavam participando desse café literário. E a Yaraci, ela sempre foi uma pessoa interessante na forma de declamar poemas, sabe? Ela faz isso com uma facilidade muito boa. E nós nomeamos ela como a primeira dama do café literário. Ah, E amanhã legal. a live vai ser com ela. A Iraci tem Hum, 89 anos, que mora espetáculo. sozinha, organiza a sua vida, super antenada com a sua própria história. E amanhã, sabe, nós vamos fazer a live de encerramento com exatamente a Iraci. E o tema, até convido você, se você Perfeito, puder estarei lá. participar, né? O tema vai ser exatamente, né, o projeto NAT, né? O que ele tem feito, porque agora em agosto nós vamos completar 27 anos, né, de UNAT, né? O NAT faz Parabéns. 27 anos, pois é. E aí a gente escolheu falar um pouquinho da UNAT, desse projeto tão bacana, né, que faz tanto bem aos idosos, já nós também, profissionais que trabalhamos lá, com certeza faz. E aí a gente vai amanhã encerrar as séries de lives da UNAT, hein, gente? Eu vou continuar com as minhas lives fora de série da UNAT, tá? Eu vou continuar com as minhas lives, mas a série da UNAT vai terminar amanhã, mas as minhas lives vão continuar aí, já tem até convidados mais para frente, que aí é o pessoal todo que milita junto comigo na causa das políticas públicas e outros profissionais também que estão na área do envelhecimento, mas aí é Brasil todo, tá? Eu estou convidando outros Sim, profissionais de outros estados também. E bacana. aí, gente, então olha só, boa noite para vocês, todos e todas. Obrigada mais uma vez por prestigiarem a nossa live. É um prazer estarmos juntos aqui nessa quinta-feira de novo. E aí a gente está trazendo uma pessoa incrível, uma profissional assim que eu adoro, muito, muito competente na área dela. E ela, além de tudo, é uma boa amiga, uma grande amiga, uma pessoa também super entusiasmada com a causa do envelhecimento, já faz um trabalho de longa data também na área, é psicóloga, é uma pessoa especialista nessa área da sexualidade, então eu fui lá, escolhi assim, né, aquela top de linha da área. Quem é que pode ser? Obrigada, Ana Cristina. Então, eu obrigada. trouxe Boa noite. aqui hoje a Ana. Oi, Neide. Neide também acabou de entrar, está colega, assistente social. A Ana Cristina, então, é a nossa convidada de hoje, gente. Ela vai falar sobre esse tema que nós escolhemos com todo carinho, todo cuidado, e um tema que ainda é um tema meio tabu, né? Um pouquinho tabu, assim, apesar da gente já estar tratando do envelhecimento já faz tempo, né? A gente já fala do envelhecimento, já quebrou alguns paradigmas negativos sobre a velhice, né? Isso lá atrás ainda era muito difícil falar. O envelhecimento estava sempre associado à doença, né? E hoje a gente já trata o envelhecimento de uma forma mais natural. Mas alguns temas na área do envelhecimento ainda continuam sendo, né, intocáveis, assim, vamos dizer assim, né? Se é essa a melhor palavra que eu posso usar. E um deles, né, tem outros também, tá, gente? Tem outros temas, né? Mas, por exemplo, a questão ainda da fragilidade, da demência, ainda é um tema muito difícil, mas a sexualidade também ainda é um tema a ser mais discutido em nossa sociedade, e a gente encontrou, então, hoje, uma grande oportunidade para tratar desse tema,
e tratar dele com alguém que realmente entende do assunto, alguém que pode esclarecer nossas dúvidas, alguém que pode contribuir para nós com conhecimento acerca do tema e que a gente possa debater aí, né, com vocês, essa questão tão interessante que faz parte da vida, faz parte da nossa qualidade de vida, da nossa felicidade, do prazer que a gente tem em viver a vida, que é a sexualidade, né? Aí, né, pulsante em nós, né? Então, eu quero apresentar aí a Ana Cristina, que é psicóloga, ela mesma vai se apresentar. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Sandra, obrigada. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Muito bom. Muito bom. A expectativa está ótima. Que bom. Ana, fala um pouquinho aí da sua experiência nessa área da sexualidade para o pessoal que não te conhece, né? Conhecer você melhor, o seu trabalho. Tá ótimo. Bom, eu comecei a estudar sexualidade em 87. E foi assim, eu fiz um curso também de multiprofissional, e dali eu não desisti mais, porque eu não parei mais. Eu tive bons professores que instigaram temas relacionados à sexualidade e eu escolhi velhice na época. E isso foi muito complicado, porque os próprios colegas da minha turma falavam assim: "É que você vai estudar velho? Para quê?", né? Quer dizer, e ali era misturado, médicos, muitos médicos, professores, enfim. E aí, vou estudar, velho, né? A questão é que a gente não tinha trabalho na área, principalmente no Brasil, e aquilo gerou uma expectativa muito boa para mim. Eu me identifiquei muito com o tema. E depois eu fui fazer um trabalho na Fiocruz, fui estudar envelhecimento na Fiocruz. Tive a sorte de conhecer o núcleo de saúde lá, Dr. Mário Saeg, e não parei mais. Conheci a turma, que hoje a gente chama da velha guarda da SBGG, né? Eu sei que alguns devem estar assistindo também, tomara. E aí eu fiz o curso de especialização lá e fui dar aula lá num dos módulos na época. E foi muito bom, porque aí a gente conseguiu trazer o tema para a discussão de uma forma ótima, ampliou, né, essa questão da inter e da multidisciplinaridade, e eu falei, é isso, o caminho é esse. Mas esbarrei em muitos preconceitos, né? As pessoas não acreditavam que aquilo fosse dar certo, que eu não ia ter cliente em consultório, umas coisas assim muito doidas. E depois aí eu fui dar aula lá e finquei uma bandeira que eu fiquei muito feliz. Orientei alguns alunos, inclusive você falou da UNAT, eu dei aula na psicogerontologia e na graduação da UERJ, e a gente tinha muitas alunas que iam fazer o estágio na UNAT com idosos. Isso, nossa, fiquei fascinada, né? Pena que depois a cadeira deixou de existir, mas a gente conseguiu plantar, né, sementes muito legais até hoje, eu tenho contato com elas. Então, são 30 anos na área e alguma experiência, né, nesse tema. E eu acho ótimo estar aqui, porque as pessoas poderem fazer perguntas, poderem interagir quando a gente atinge de verdade o objetivo. A gente sai, né, de um patamar de muito estudo, pesquisa, enfim, e entra na realidade daquilo que o outro quer saber. Acho que é isso. Ai, que bacana, Ana. Você realmente é uma querida, né? Uma pessoa que todos nós somos da área do envelhecimento, gostamos e respeitamos, né, o seu trabalho. Você é realmente uma das referências, assim, né, nesse assunto, né? E para nós é um grande prazer que você está aqui contribuindo com as lives da UNAT, né? Um projeto que eu comecei. A extensão iniciou esse projeto junto com o Marcos, eu não posso deixar de agradecer Marcão e Saulo, que tem feito o trabalho todo aí, né, de divulgação das lives, Saulo também contribuindo para a diagramação do projeto, e o Marcão, e enfim, aí os colegas todos da UNAT, os alunos também estão contribuindo muito para divulgar o que a UNAT está fazendo. A UNAT continua viva, né, apesar do momento tão difícil, né, que estamos vivendo, um momento tão difícil. Já vamos entrar em agosto já, né, desde março que a UNAT paralisou suas atividades, a UERJ paralisou suas atividades, né, e de lá para cá a gente tem vivido, né, momentos de altos e baixos, momentos, né,
uma esperança de que isso tudo passe, mas passar sempre sentindo a tristeza que muitas vidas se foram, né? Sim, E, com certeza. nossa senhora, e é muito triste no mundo inteiro a gente saber que essa doença já levou grande parte da população do mundo, né? Então, para a gente é muito temeroso, né? A gente quer que logo, né, tudo seja resolvido através da vacina, através de medicamentos e protocolos que vão contribuir, né, para que a gente esse vírus não se reproduza mais e mais e que a gente consiga aí controlar essa situação tão difícil, né, que o mundo está vivendo. Então, as lives, elas surgiram para a gente vivenciar outro momento, que é o momento remoto, né, o dito remoto, né, e onde a gente encontra os nossos colegas aí de trabalho pela internet através desses encontros. Bom, Ana, como o nosso assunto é a sexualidade, eu já vou começando aí com as minhas perguntas para você. Perfeito. E aí o pessoal também, de vez em quando, faz aí seus comentários, e aí eu vou te repassando. Bom, eu queria te perguntar o seguinte, Ana Cristina, a sexualidade na velhice é um tema comumente negligenciado pela sociedade e também pelos profissionais de saúde. A que você atribui esse comportamento? Bom, a gente falou aqui, né, de uma experiência de 30 anos nessa área, né? Você e eu sabemos que ao longo desses anos todos a gente tem feito muita coisa juntas, mas que a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? A gente está atrasado bons anos, né, em relação aos países desenvolvidos, em políticas, em serviços, enfim. Então, assim, tem tanta carência no nosso país e tantos outros problemas que a gente teve que correr atrás da questão do envelhecimento, que impactou e vai continuar impactando, e teve que se correr atrás desse, aspas, prejuízo, né? O que a gente vai fazer com essa massa que está vivendo? Passou a ser um problema viver mais no nosso país. A gente exalta e acha lindo, enfim, mas tem muito problema aí, principalmente de doença crônica em mulher que está indo. Muitas mulheres levam queixas ao consultório por problemas de saúde, né? Então, falta informação, enfim. Então, nessa lista de prioridades, eu acho que eu, com toda a experiência nessa área, eu coloco a sexualidade lá na lista no número 10, infelizmente. Então, o que acontece? Né? No mestrado da gente, a gente fazia estágio dentro do hospital, Moncorvo Filho. Então, a gente tinha um médico lá, que foi esses professores na vida da gente que são maravilhosos, criou o Museu do Sexo. Um ginecologista, Museu do Sexo. Tudo que ele encontrava, ou que era atípico, pelo menos dentro daquilo que a gente culturalmente considerava normal, né? A aspa aí, ele botava dentro da sala dele e levou a gente para ter uma aula ali dentro. Então, a gente encontrou de tudo que você possa imaginar, né? Pessoas que colocavam objetos no ânus, na vagina, enfim, que iam buscar o prazer de alguma forma. E aí a gente foi discutir isso, né? Quer dizer, aonde que essa pessoa teve um espaço para poder falar de desejo sem ser recriminado, sem ser ridicularizado, né? Então, essa cultura do idoso sem sexo é uma coisa que permeia, né, a mente dos profissionais também ainda. A gente tem estudos que demonstram isso, né? A grande questão não se fala da sexualidade. Você pergunta de tudo, mas aí o profissional pergunta, no curso lá da Fiocruz, quando a gente fazia oficina com os alunos, como é que você vai perguntar para a pessoa? Você pergunta na sua anamnese sobre a vida sexual da pessoa? Aí fala, pergunto. Aí o que você pergunta? Como é que você pergunta? Como é que vai a vida sexual? Quer dizer, o que é vida sexual para você? Né? Para mim, deve ser diferente para você e deve ser diferente para muitas pessoas que estão nos assistindo. Então, a gente começa a trabalhar conceito, a dificuldade de falar, porque quando eu falo de um tema como esse, eu tenho que estar aberta, né, para poder lidar com aquilo que eu posso não gostar de ouvir no outro, pode bater de encontro à minha educação, à minha religião, às crenças, enfim.
Então, ainda falta que esse profissional, assim como a gente quando fala assim, tudo bem, vamos envelhecer, a vida sexo é normal em todas as idades. Mas se a gente não abordar e oferecer para o outro um espaço onde ele fale, pergunte e se informe, continua a ter esse caos aí misturado com tudo que a gente vê ainda na saúde, né? É verdade. Até a Rita está colocando aqui, sabe, Ana, que ela se interessa muito pelo tema, mas ela verifica que realmente a sexualidade, não tem uma sexualidade, há uma falta de informação, né, que impede as pessoas de viverem a sexualidade de uma forma muito saudável. Então, ela está colocando realmente que a dificuldade está na falta de conhecimento, né, sobre o tema, Sim. né, e assim, não se discute, não se coloca o tema como um tema de agenda, né, possível para se tratar dele, né, com a naturalidade que ele merece e a importância também. Então, isso ela considera que pode dificultar muito as coisas, principalmente na vida das pessoas mais maduras, né. A Selma também, ela disse que o tema é muito interessante, como eu também acho, concordo, acho que todo mundo também concorda, né? Realmente esse tema é de uma relevância, né? E é uma ótima oportunidade estar com você aqui para a gente poder dirimir dúvidas, né? E saber um pouco mais sobre essa questão. E aí eu queria te perguntar, a crença, né? Vamos tratar da sociedade mesmo, porque o tema da nossa live é qual o lugar de fala da sexualidade no envelhecimento, né? Vamos encontrar um espaço na sociedade para, né, aí empurrar os móveis, né, as cadeiras e mesas e colocar a sexualidade na posição no que ela centro da merece. discussão. Que bom, vamos sim, Exatamente, no vamos lá. centro, né? A crença de que a idade, né, e a diminuição da atividade sexual estão inexoravelmente prejudicando, né, como um fator de negligência para as discussões sobre a sexualidade no envelhecimento. O que você acha disso? Você acha que essa crença de que o avanço da idade afasta o conceito da sexualidade, um tema que deve ser tratado como qualquer outro tema da nossa sociedade? A gente Justamente que ainda está tem, mas associado à velhice, quer dizer, essa visão, né, essa visão que a sociedade ainda tem do envelhecimento, né, que é uma visão, né, do qual o indivíduo parece que vai se distanciando do social, né, do convívio, da participação social. Como é que você vê isso? quer dizer, a gente atribui muito o sexo ao jovem, né? Quando você olha um jovem bonito, né? Assim, você fala, nossa, deve estar transando horrores, está numa fase maravilhosa da vida, né? Enfim. E então você associa a juventude com força, né? Com beleza. E são temas que, se você for buscar na literatura, muito pouco é associado com a velhice. Pelo contrário, né? A representação social da velhice é de decréscimo, de perda, né? Começa quando você aposenta, muitos problemas de saúde acontecem na aposentadoria pela perda do poder, perda de referência, de reconhecimento, enfim. Então, ao jovem é atribuído muito a força, o poder, a sedução. Ninguém olha para um homem ou mulher idosos e imagina, assim, aquela coisa, né, de uma postura de sedução, né? Então, a própria sociedade, essa visão negativa que a gente tem, tira o idoso cala essa fala. Essa Quer dizer, quando fala, ele né? vai ao médico, eu lembro de um aluno da gente no curso da Fiocruz, lá na pós-graduação, ele é meu aluno lá, a idosa foi no consultório dele e com um problema vaginal, né, uma candidíase séria, e aí ele pegou um remedinho desses, né, para que você toma em dose única, falou, olha, a senhora vai tomar um desse, vai dar um para o seu marido. E ela olhou para ele e falou assim, eu queria mais um. Eu conto isso porque foi extremamente enriquecedor. Aí ele, não, a senhora não está entendendo. É um só, é dose única. Você toma um e dá o outro para o seu parceiro. Ela pediu de novo e saiu do consultório sem o terceiro remédio. Ela foi para casa e ligou para ele. E ela disse a ele que ela precisava de mais um, porque ela tinha um namorado fora do casamento dela. Essa mulher com 74 anos, o marido com 76, o namorado
nessa faixa aí também de 76, 77. Então, ele falou que foi a primeira vez que ele se questionou, que ele olhava para aquele idoso, um geriatra, né? Uhum. E não via essa pessoa capaz de ter vida sexual, quanto mais de ter dois parceiros, né? Outro parceiro, né? Não é? Olha É, só o complicador. Exato, né? Então, são coisas que a nossa visão é muito limitada. Os cursos de especialização fora, a gente tem relato de profissionais jovens, né? O médico fazendo residência, enfim. Então, eu dizia que quando ele via aquela senhora falando de masturbação ou de temas mais pesados, ele ficava ruborizado, porque ele via naquela mulher a avó dele. Então, ele não concebia a ideia da avó, quanto mais da mãe. Aí tem essas questões assim também, né? Então, exatamente. é não se ver. Então, você olha para o outro. Por isso que quando você fala que... por que a gente não enxerga o idoso... porque é sempre associado com coisas negativas, né? Então, é sempre da perda. Imagina uma balança, você tem a perda, sim, né? As questões fisiológicas, alterações, vai ter... isso vai afetar a aposentadoria, são perdas, né? É o dente que amolece, que cai, é o óculos que você tem que colocar, e você vai buscando compensações. Mas quando eu não tenho a informação do que me utilizar como compensação, eu vou levando e ajeitando e causando mais problemas, é o chamado, né? Do que eu tinha antes, que se eu tivesse tido a informação, não teria levado tanto tempo Nossa, com para certeza. buscar qualidade na minha vida, né? Verdade. Bom, a gente tem aqui o Francisco, que entrou aqui com a gente. O Fábio está fazendo uma pergunta importante, Ana, e está perguntando sobre a sexualidade do paciente de Alzheimer. Eu acho que é uma coisa Ótimo. importante para você tratar a respeito, né? A minha amiga Maria Tereza está falando que é um tema realmente difícil, né? É difícil questionar uma senhora que ainda tem marido. Geralmente ela fica constrangida quando se diz, né? Somos só companheiros. Então é uma coisa que ainda né? Como você diz, ainda é um tabu, né? Uma outra pessoa está dizendo aqui que o fato de envelhecer não significa de deixar de desejar, né? E como trabalhar diante da feminização da velhice, né? Já que a gente também tem esse outro atravessamento, né? A velhice Sim. hoje, né? Ela é de gênero, né? Então são mais mulheres que envelhecem do que os homens, né? Os homens não têm uma expectativa de vida tão longa quanto as mulheres, então isso também é uma outra questão. E a questão da sexualidade dos pacientes de Alzheimer, que também é um tema a ser ainda, né, desvendado, né, todo o envolvimento do paciente com questões que vão atravessar a sexualidade, porque ele, nesse momento, até alguns pacientes têm uma sexualidade até mais exacerbada, né, com a doença. Como é que você pode falar isso para quem está te perguntando aí? Eu acho que quando a gente olha para a pessoa que adoece, seja o problema que for, até a hipertensão só da pessoa, às vezes o especialista fica especialista demais. Então, ele olha para o problema, medica o problema, né? E ponto, está tudo bem. Ele cumpriu, né, a função no melhor que ele pode fazer dentro da melhor especialização. E se a gente esquece de olhar a pessoa como um todo. No caso da demência, a gente vai ter até um vídeo que a Braz está fazendo alguns vídeos, eu sou professora lá. Ela está fazendo uns vídeos também bem esclarecedores, pequenos, de 10 minutos, onde as pessoas também podem assistir e se informar melhor especificamente da demência. Mas o que a gente nota por exemplo, o idoso com demência, não só especificamente o Alzheimer, mas também, aí acontece aquele impacto para a família, o que ela faz com aquele pai e com aquela mãe? Ou ele leva para a casa dele, né? Ou ele se muda para a casa do pai, da mãe, né? E aí, aquele quarto que a pessoa tinha na privacidade dela, ou ela bota a mãe para dormir com os netos, porque o quarto ou a casa não tem espaço, ou aquele espaço que antes era todo dela, é ocupado por todo mundo, ou ela vai para um lugar que não tem nada a ver com ela, né? Então, ela começa a ter comportamentos que provocados pela demência ou não, mas, por exemplo, uma pessoa que teve vida sexual ativa o tempo todo, por que
que ela deixaria de ter porque está doente ou porque está demenciada, né? O prazer está lá, as sensações estão lá. Então, muitas das vezes, a gente observa, por exemplo, a maioria das pessoas que cuidam de idosos com demência, e Alzheimer especificamente, que a hora do banho é um transtorno horrível. Mas, claro, né, é a hora de maior exposição de uma pessoa é quando ela está nua, literalmente, não é? Então, muitas das vezes, esse cuidador, seja familiar ou não, ele olha o corpo que precisa ser lavado. Vou cumprir o meu papel, que é dar banho e tal. E esquece que ali tem uma pessoa. Então, às vezes a pessoa se toca e começa a se lavar, algumas pessoas que ainda têm alguma autonomia para lavar o próprio corpo e demora para numa determinada parte, principalmente na vagina ou no ânus, né? A gente depois pode falar de a questão da homossexualidade, não sei se você vai fazer essa abordagem, mas seja lá o que for, ou toque no ânus ou na vagina, e aquilo é prazeroso para a pessoa. Mas quem está assistindo ao banho, né, começa a se incomodar por uma série de questões. Mesmo quando não é o cuidador familiar, o cuidador formal, aquilo pode impactar questões da formação dele, das crenças religiosas ou não, e a pessoa interfere num processo que melhoraria muito a agitação desse paciente se a pessoa simplesmente esperasse aquele momento. É como a criança. Quantas crianças não vão para o banheiro para se tocar, para se conhecer, e o pai e a mãe estão lá, ou bate no quarto, ou, quer dizer, não tem a privacidade, né? Então, é deixar o outro, né? Eu fiz um trabalho dentro de instituições de como que o profissional lidava com a sexualidade das pessoas de instituições de longa permanência, por exemplo. Então, assim, quando chegavam no quarto que se deparavam com a pessoa se tocando, e a gente vê muito isso, né? Se afastar, é esperar, não olhar com o seu olhar, e sim com o outro, né? Entender que o outro está querendo, que deve ter alguma coisa por detrás daquilo ali. E se te incomoda muito, encosta a porta um pouquinho. Aí você pode dizer assim, mas ela vai cair, se ela cair eu sou demitido, se ela cair vão dizer que eu sou um filho ruim, enfim. Mas você precisa entender que o que é seu e o que é do outro. Você vai ter que arrumar uma maneira de permitir isso para que o outro se expresse, né? Então, muitas das agitações, às vezes misturam surto com agitação, principalmente nos quadros de demência, é porque a pessoa se vê invadida, né? Tanto nos desejos sexuais ou não, mas daquilo que ela quer. Então, o espaço dela é invadido. A gente tem relato de familiar que diz, eu ofereci um jantar no aniversário da mamãe, foi a família toda, e ela começou a ter sinais de masturbação. Ela não dizia que era masturbação, ela dizia que era agitação no sofá. Então, mas a mamãe tinha vida sexual com o papai, ou o papai tinha vida sexual com a mamãe. Então, ele expressa, seja lá, o local pode ser inapropriado, mas foi invadida a praia dele, né? Ele não tem espaço. Ninguém bota o idoso para dormir, você vai botar o Joãozinho lá, porque ele toma conta do meu, né? Se ele levantar de noite, ele me avisa. Bota alguém lá, o cachorro, o Joãozinho, bota todo mundo dentro do quarto para tomar conta do vovô, do papai, enfim. É verdade. Então, tem... Inclusive, a Rita até está colocando, a Rita ela dirige uma ILPI, né? Ela está colocando isso, que entender a sexualidade numa ILPI é uma boa fala, né? Porque tem que se treinar os profissionais, né, que estão cuidando dos idosos para, como você falou, terem um comportamento ético, respeitoso e discreto, né, acima de qualquer coisa, para não expor, né, as pessoas idosas. A minha querida Kênia, lá de Manaus, também está te parabenizando aqui, está colocando da importância de se falar desse tema nos consultórios, né, do atendimento às pessoas idosas, né, dos ambulatórios que nós temos, né, todos nós, a Kênia é de uma área lá em Manaus, maravilhosa, né, a UNAT de Manaus, que também é um projeto bem bacana, né, e também, como nós, faz um trabalho excelente também. Então, as pessoas estão colocando que realmente, né, Ana, toda essa
essa forma de você, a leveza como você traz o tema, eu acho que seria assim muito pertinente que hoje se trabalhasse essas questões com os profissionais, né, que Com certeza. trabalham principalmente nas ILPIs, né, porque nos ambulatórios é um pouco, o quadro é um pouco diferente, mas o tema também é pertinente, mas nas ILPIs realmente isso merece ser abordado com muita profundidade, né? Porque a gente está lidando lá com profissionais que são cuidadores, que ajudam na troca de roupa dos idosos, que ajudam no banho dos idosos, né? Que ajudam na Isso, o banho é muito higienização, complicado. não O é? banho, tem gente que fala assim, Exatamente. a pessoa é magrinha, é idosa, mas ela fica um chumbo na hora de tomar banho. Por quê? Porque ela quer ser tocada. Não quer que você mude ela de posição, ela quer ser tocada, né? Então ela complica o banho, ela fica mais pesada ou ela fica mais agitada. O banho também é uma grande questão para a gente discutir com os profissionais, com certeza, né? É verdade. Poder. Inclusive, a Kênia está colocando que a própria família, muitas vezes, não respeita a privacidade do casal idoso, né? Então, não Exato. respeita, se é um casal idoso que ainda vive, né, no meio familiar, não existe essa privacidade, esse respeito, porque o casal idoso ainda convive juntos, né, ainda tem a sua relação preservada, né, com o passar do tempo, mas mantém, e que as famílias também não têm essa percepção, né, vamos dizer assim, né, sobre esse universo do envelhecimento, da sexualidade, do carinho, né, entre as pessoas mais velhas, né? Então, eu quero até aproveitar então para falar com você, né, já que você é da psicologia, né? A gente tem uma experiência muito grande em estudar um pouco, né, a psicanálise, a psicologia, né? Esse mito da velhice assexuada, né? Hoje atualiza-se no cotidiano, né? Tem uma construção aí de uma velhice assexuada que a sociedade ainda vê dessa forma, né? Reforça isso, reforça-se essa imagem da velhice assexuada, de que o idoso não pode expressar essa sexualidade com naturalidade, e aqueles idosos que expressam a sua sexualidade são considerados idosos com algum desvio, né? Então, Algumas pessoas nossa, comentam, né? Se você vê um casal de idosos no shopping center trocando carinhos, beijos, as pessoas olham de uma forma assim estranha, né? Então ainda já é visto como uma coisa esquisita, né? Um desvio, é, talvez. é. Como que você pode tratar essa pergunta para nós, assim, esclarecer um pouco isso para o público que está assistindo? É o mito da velhice sem sexo, né? A gente olha aquele idoso, as imagens. Eu lembro que uma vez a gente foi escolher a capa do livro, que ia para a impressora, botaram um casal de idosos sentado no banco, né? E os profissionais que participaram dos capítulos perguntaram por que o idoso está sentado, né? Por que ele não está em pé, de top, de tênis? Está sentadinho, só faltou aquela florzinha no chapéu, né? Então, a gente mudou, ligaram para a gráfica, foi muito legal. Mudaram, botaram os idosos em pé, né? Então, isso é muito legal. A gente olha para aquela figura de uma forma assim, cândida, bonitinho, coradinho, com aquele rujo antigamente. Tinha essa coisa do rujo, umas coisinhas no cabelo, bonitinho. Eu lembro que, eu falo sempre isso, quando eu era criança, né? Eu acho que da minha geração muita gente passou por isso. A minha mãe falava assim, olha, se algum velho se aproximar de você, não aceite nada dele. Aí opa, né? Já começava ali. Quer dizer, o velho é alguém que se aproxima da criança, né? Nossa, nem sei, né? As imagens que a gente vê, eu tenho aula só dessas figuras nos contos infantis, né? As bruxas, as pessoas ruins, são sempre feias, têm aquelas unhas enormes, tem um nariz, são feios, né? Todo mundo é feio nas histórias infantis. Eu sempre brinco, eu falo assim, quem fala que a bruxa ela mora sozinha, ela tem a casa dela, ela tem a vassoura que ela voa para onde quiser, só faltava ser um carro, né? Ninguém ressalta isso, né? Então a imagem é de algo que não pode, porque se for diferente, está ligado ao mal.
está ligado ao desvio. Então, Isso. vamos tratar. Muitos idosos são medicados, às vezes, porque agitam nas horas de toque no corpo. Eu lembro da Silvia Pereira, que foi fazer um curso no Japão, e na hora do banho, era um curso para cuidador, e tinha desde o diretor do hospital até a pessoa que limpava lá o hospital. Na hora do banho, aqueles kimonos eram retirados com uma delicadeza e se mantinha o corpo da pessoa coberta, lavava um braço, vestia de novo, secava, botava o outro. Não expunha, né? O cuidado com esse corpo e o respeito a esse corpo. Então, assim, o que é diferente tem que ser tratado. E no caso da velhice, espera-se que você fique em casa, faça bolos maravilhosos para esperar a sua família que no domingo vai almoçar com você. E o avô, né, é outra imagem que se tem desse homem que quando ele se expressa, e eu acho interessante colocar, Sandra, não é à toa que essa liberdade que a gente tem no curso da pós na UNAT, na UERJ, é poder trabalhar isso, né? A gente tem 4 horas nas aulas lá para poder trabalhar bastante esse tema tão rico. E uma das coisas que a gente costuma... Eu acho que eu tive problema com... Desculpa, eu acho que deu probleminha aqui. Uma das coisas que a gente costuma ressaltar é essa questão de como que você vai abordar essa questão se você não entende que o outro possa ser dotado de desejo, de tesão. São coisas incompatíveis com o envelhecimento. Então, quando você vê um casal beijando ou abraçando, isso é esquisito, né? Não é compatível com o que a sociedade da gente espera, mas tem um peso cultural muito grande. A gente tem muita queixa de disfunção sexual, por exemplo, em casais. Então, a mulher chega um momento, mulheres, por exemplo, que valorizaram a maternidade somente, né? O sexo era visto como algo, e aí por questões dela, sem entrar nesse mérito. Então, os homens aprenderam que, quando tocados, aquele é um convite da mulher para fazer sexo com ele, né? Tanto que o corpo, né, em alguns países, em outras culturas, você não pode tocar, né? Então, se você toca, é um convite. Então, esse homem, quando ele envelhece, ele começa a perceber as alterações fisiológicas próprias da idade dele, ele se afasta do contato, e essa mulher, o que ela mais quer é contato, é carinho, é beijo, são outras coisas, que pode até levar ao sexo ou não, o sexo com penetração ou não, mas ela fica querendo esse contato. Então, ele se afasta e muitas das vezes ele deprime porque ele não aprendeu a tocar, a namorar, né? Ele tinha, quando jovem, respostas muito prontas e muito rápidas, então ele vai ter que reaprender isso. E aí entra nós, né, os profissionais, para poder capacitar, como você estava falando anteriormente, e fazer esse profissional enxergar essa necessidade de esclarecer, sem misturar as próprias questões, né? Inclusive aqui as colegas lá da UNAT, né, a Cristian, nossa grande querida Cristian, está colocando esse respeito ao corpo que você acabou de ressaltar, que eu acho que é fundamental, né? Respeitar o corpo envelhecido e respeitar os desejos das pessoas, né, idosas. Então, isso é o primeiro passo, né? O primeiro ponto de partida para a gente quebrar com paradigmas ainda negativos sobre o envelhecimento, né? Sobre o desejo e sobre a sexualidade. A Rita está dizendo o seguinte, que ainda se espera que as mulheres, ao envelhecerem e ao não terem mais marido, ajudem os seus filhos em suas vidas, ao invés de desfrutar das próprias vidas namorando, passeando. Então, quer dizer, há um lugar da mulher envelhecida do cumprimento, né, do cuidado com os netos e com a própria família, e não com a realização, já que se elas não puderam realizar esses desejos ao longo das suas vidas, que elas possam realizá-los agora, na maturidade, mas nem assim a sociedade permite que as mulheres possam realizar esses desejos, né? Então, já é uma questão que atravessa a outra, né? Porque a gente tem uma sociedade machista, né? Que ainda impõe regras, né, para as mulheres, e essas regras ainda são muito mais
rígidas quando as mulheres envelhecem, né? Quando a mulher é jovem, já existem as regras impostas. E quando a mulher envelhece, essas regras, então, ficam muito mais rígidas, considerando que esse lugar e esse papel da mulher idosa é o lugar da mulher cuidadora e não da mulher realizadora de desejos, né? Exato. Imagina, então, né? Imagina, fica meio que incompatível, né? Então, essa mulher... E olha, Sandra, na dissertação de mestrado eu usei isso. Quer dizer, o que fazia que algumas mulheres, após a menopausa, deprimissem e outras não? Então, eu fui buscar isso. Elas chegavam no consultório com medicação, antidepressivos, enfim, um monte de coisas. E aí, quando você começava a trabalhar as questões que pudessem estar principalmente ligadas ao reconhecimento, elas ou se arrumavam um namorado, um emprego novo, alguma outra coisa, elas mudavam o comportamento. Então, eu falei, opa, isso aí precisa ser investigado melhor. E eu fui atrás disso. Então, muitas delas diziam que após a menopausa era o contrário, ela estava livre da gravidez, que é um peso para a mulher a vida inteira. Ela tem que tomar cuidado para não engravidar, ou ela não quer, ou ela não pode, enfim. Então, depois da menopausa, ela se vê livre, né, daquilo. Mas ela tem que... Aí começam as informações, né, a questão, você tem que tomar hormônio, você tem isso, tem aquilo, vai cair aqui, vai fazer ali, vai doer. E começa todo um sistema travando essa mulher para que ela, no momento em que ela estava alçando o voo, ela se recolhe. E aí ela vai cumprir um papel que está estabelecido, esse que você falou, né? Melhor você cuidar, ficar quietinha e tal, porque esse negócio de não é para você, né? Você é coisa de jovem, já que é acesa, ligado, né? Enfim. Se a gente for buscar nessa pandemia, o consumo de bebida, consumo de acessórios sexuais aumentou 200%. Pois então, eu vou querer até que você... Nossa, porque você tocou num ponto assim muito legal, que eu acho até que o pessoal aí deve estar querendo saber também, né? Porque como a gente teve, assim, nessa pandemia, aumentou o consumo de produtos eletrônicos, né? Já que a gente está nessa fase remota, né? Então, os produtos eletrônicos, agora a internet é o caminho da gente para saber das coisas, né? E também eu já tinha lido sobre o aumento do consumo de bebidas alcoólicas também. Eu ia até te perguntar isso, sobre essa questão dos produtos de sexy shopping. Como é que fica isso, já que é teu tema? Conta pra gente. Nossa, eu entrei em contato, né? De vez em quando eu tenho um grupo de mulheres no consultório, e uma das atividades é ir ao sexy shopping para conhecer, porque as pessoas têm uma ideia de sexy shopping, a pior do mundo, né? Acham que lá só tem pênis e vibradores. Sexy shop é um lugar que tem lingeries lindíssimas, tem literaturas excelentes, né? E outras coisas mais que a gente pode falar. Então, o que mais aumentou? Farmácia, né, que não teve problema com a pandemia, supermercado e sexy shop. Qual foi o nó? Aí você fala, que legal, né? Quantos por cento... A gente tem pesquisa, né? Que público é esse que frequenta o sexy shop? Muitos nem sabem. Nas pesquisas, muitos deles não sabem nem que idade tem as pessoas que buscam comprar. Quer dizer, não há um interesse, de novo, porque o público jovem que busca é tão maior que se negligencia, o que fica aí como sugestão até, né? A gente tem um trabalho de 2017, acho que do pessoal de Santa Catarina, muito bacana nesse sentido. Então, o que a gente vê? A pessoa, vou comprar. Eu ligo, está escondido, vem no motoboy, bota peruca, óculos escuros, sei lá o que faz, né? Para ir ao sexy shop. Mas podendo comprar, eu vou pedir. O que acontece com esse produto? Né? Primeiro que ela não tem contato. Na pandemia, você não tem muito como ter um atendente do outro lado para tirar dúvida, né? Então, esse produto chega à casa desse idoso sem a menor instrução. Não tem. Nem na caixa, nem dentro, nem... Então vai por ensaio e erro. Né? Então, aí piora mais ainda, vira um problema muito sério. A pessoa aborta aquela ideia, né, de usar, e muitos desses acessórios, Sandra, ajudam demais as alterações fisiológicas da gente com o envelhecimento, né? Homens e mulheres. Há muita coisa bacana, acho que a gente pode... Depois, talvez no final você falou que talvez a gente fale de alternativas. Eu depois queria, mais à frente, exato, queria pedir a você aqui umas dicas para o nosso grupo, né?
para que você Sim. possa dar essas alternativas. Mas eu queria abordar essa questão que você está colocando de extrema importância, eu acho, que como o público, na verdade, as empresas, vamos dizer assim, não estão preparadas para atender o público consumidor idoso. Então, por exemplo, uma pessoa idosa Exato. que se dirige a um sex shop, né, para procurar produtos, né, ou até literatura mesmo, como você falou, literatura erótica é uma das mais interessantes e ricas que a gente conhece. A gente tem vários autores que trabalham com Exato. literatura erótica que são fantásticos. E Fantástico, como exato. o público, né, que vai atender, os profissionais que vão atender esse público, vão se dirigir a essas pessoas. Então, eu entendo, sabe, Ana, que ainda o mundo, né, econômico, o mercado, não está preparado para esse público-alvo nosso, né, de maneira a dar a esse público não só as informações, mas os produtos adequados Uhum. e atender, né, Adequados. ao consumo desse É, público, né? Então eu acho que é um exato. debate até muito interessante esse, que você tocou num ponto assim muito, muito importante para o nosso debate. Eu julgo super importante, entende? Eu acho que vale muito a pena a gente explorar um pouco mais numa outra oportunidade, Sim. explorar esse tema, entende? Sim, a capacitação é fundamental, né? Eu fiz uma capacitação nas farmácias de Búzios, né? Ela foi Aham, muito bacana. E muitos jovens que atendem, são jovens, a maioria de jovens. E aham. o tempo todo na capacitação a gente fazia dinâmicas onde eles se viam como idosos consumidores. Muitos idosos vão à farmácia para comprar Viagra e outros, né? E quem Pois é. orienta sobre o Viagra é aquele atendente ali do caixa. Às vezes, na hora escondida, ele põe aqui atrás junto com a medicação e chega lá e fala assim, olha, inclui isso aqui. Então, a questão... Aí a menina que já está acostumada, elas falam com muita naturalidade e, às Aham. vezes, ou não tão naturais assim, mas que constrange, né? Às vezes você tem uma pessoa Exa- atrás e imagina, né? Isso, Então, isso, na questão do perfeito. sex shopping, tem que ter esse cuidado, essa atenção para esclarecer, até porque isso implica em questões de ligar aparelhos, né? Quantas vezes a gente não vai buscar ajuda com um sobrinho, com um neto, com um filho, para ajudar num celular, e esse jovem às vezes não tem a menor paciência com a gente, né? Então você imagina na Exatamente. questão sexual, você ligar para o Imagina, sex shop e falar, exatamente, olha, imagina eu na questão comprei um sexual. vibrador, mas não estou conseguindo usar, né? A Aí pessoa vai já ter viu, paciência. né? Exato. Como é que ela vai Inclusive, ensinar, né? exatamente. Olha só, Ensina. a Maria da Glória, ela tá, eu gostaria de saber porque a minha sexualidade está muito abusada. Agora estou com 73 anos, sinto falta de uma pessoa por um carinho, uma atenção. Me separei com 30 anos e nunca mais tive uma pessoa, né? Foi o que aconteceu comigo. Cuidar de netos e dos meus pais, mas eles se foram e eu me sinto muito só. Sinto falta de uma pessoa, olha só o que ela está colocando. E aproveitando A também, gente Ana, que aproveitando já o tema, né, que a Maria da Glória já tem. colocou aqui, né? Uma pessoa também está perguntando se você pode indicar algum grupo que discuta o tema sexualidade na maturidade, se você conhece algum grupo que possa discutir esse tema e para que ela possa participar. A gente tem grupo de idosos, né? A gente faz um grupo no consultório de mulheres pré e pós-menopausa. A pré é para fins de informação e a pós também informação, mas com foco já nas alternativas, né? Muitas mulheres não querem tomar hormônio, então elas vão buscar outras alternativas. Então, a gente tem situações de pessoa que chega lá com queixa incidente de infecção urinária e não era infecção urinária, ela estava com atrofia, né? Então, bastou um hormônio local para ela poder melhorar. Então, assim, no caso da Maria, Maria da desculpa, Glória, esqueci o tem nome, Maria da 73 Glória, anos. ela jogou essa energia toda, né, nos cuidados com outra pessoa, né? Esses cuidados deixaram, né, perderam a força, ou porque a pessoa se foi, ou faleceu, ou os netos cresceram,
E ela se viu agora, o que eu faço com essa energia, né? Quando ela fala de sexualidade abusada, eu entendi que intensa, né? Não sei se o abusada é no sentido, né, que eu estou vendo de uma maneira É. positiva. Então, o que Aham. ela pode buscar, quer dizer, ela pode não ter tido ninguém na vida por opção ou por condição, né? Até que ponto Sim. estar cuidando e colocando essa energia na família não permitiu a ela abrir a porta e dar uma voada, né? Para buscar alternativas de grupos, né? Como a UNAT, né? Ir para lugares. Quer dizer, eu tinha um professor que brincava com isso. A mulher, ela sozinha, ela reclama que ela não arruma namorado. Aí ela resolve caminhar na praia porque está cheio os homens estão lá. Estão aonde os homens? Estão na praia, né? Então ela Aham. vai para a praia. Mas ela vai num horário que está cheio de mulher novinha. Aí a concorrência é desleal, né? Ela tem que escolher horários em que lá esteja o público, né? Ou Exato. próximo da idade dela, né? Então ela vai para a academia, Exatamente. está cheio de garotada lá Desde sarada, e garota. aí fica então ela tem que buscar alternativas, né? De É. buscar grupos. É muito difícil. Eu acho que teve uma geração que tinha os bailes, né? O hi-fi, meu tempo eu ia para o hi-fi, né? Então conhecia lá a turma, os homens, enfim, os meninos. E assim como Agora não tem. nós jovens, né? Quando a gente era jovem, queria arranjar namorado, a gente ia para o baile, como você Tinha falou, para né? dançar, E não é? agora Agora vai também pode para ser a onde? Vai mesma para boate? coisa, né? Pois é, os jovens vão para a boate e eu vejo um problema aí, que vai uma outra discussão, que é muito complicado nos contatos, né? Primeiro, porque muita bebida e outras coisas mais. Mas nos idosos é buscar alternativas, sim, de encontrar pessoas, como os grupos, né? O problema é que as mulheres relatam que não gostam, porque no grupo não tem muito os homens, e os que têm, enfim, elas não se falta um entrosamento melhor. Ou por quê? Você, quando envelhece, eu acho que uma das grandes questões do envelhecimento é você se torna mais crítico, né? Eu tinha É. um professor meu que falava isso, que as mulheres são muito malvadas. Ele dizia, citava um exemplo, Serapião, ele é ginecologista, dava cadeira, enfim, lá no mestrado da gente, ele dizia que as mulheres, assim, que os homens são mais condescendentes uns com os outros, né? E que as mulheres, por exemplo, ele chegava no grupo, ele dizia assim, eu vou me candidatar a vereador, sei lá, alguma coisa na política. E aí a mulher olha para ele, você vai ser ridículo, na sua idade, você vai, né, para quê e tal. E aí ele, opa, é um lado ruim da coisa. Quando ele fala isso no grupo dele lá da carta, na pracinha, né? Ele fala para o amigo, eu estou pensando em me candidatar. E o amigo fala, eu voto em você. Aí ele fala que é a diferença entre a posição do homem para desejos e ideias do outro homem e da mulher. Então, eles dizem que não vão para os grupos porque as mulheres são muito críticas, né? Com tudo, até com a sexualidade. Então, ele prefere E ficar na pô, praça jogando baralho dele, que não tem isso ninguém que eu ia te para falar. criticar. Eles ficam na praça ou nos bares, mas você sabe que na UNAT também quase a gente não tem um grupo, tem o Almir aí que está já até fazendo uma pergunta para a gente, Almir, enfim, a gente tem um grupo de senhores, nossos alunos maravilhosos que estão sempre disponíveis a participar, né, dos projetos da UNAT, mas a grande maioria dos homens ainda não tem esse desprendimento, ainda não quebrou com Não isso, tem. né, porque ainda é uma questão do machismo, ali não é um lugar para eles, né? Eles não reconhecem um lugar como lugar deles, É né? É um lugar educação, disponível para né? eles, né? Para estar ali Exato. oferecendo um debate, um encontro, a participação social de pessoas da mesma idade, né? Se bem que a UNAT, né, tem uma intergeracionalidade maravilhosa, que os alunos da graduação estão sempre lá, né, acompanhando os projetos, então a gente tem essa preocupação, né, de não fazer da UNAT um gueto só de pessoas mais velhas, mas também um grande encontro de pessoas de todas as gerações, né? Mas o Almir está falando que ele viu uma reportagem sobre o crescimento da AIDS em idosos, e esse crescimento disparou, ele está colocando isso, e a Dulcineia está colocando que ela já ouviu de algumas senhoras idosas se sentirem envergonhadas ao exporem seus desejos. Muito envergonhadas, né? Querendo expor esses desejos, mas envergonhadas.
Entra aí o peso da educação, né, e da cultura. Mulher tem que ficar quietinha. Quando você é criança, né, tem um livro muito bom sobre isso, que se você é menino, quando criança, você pode andar nu, andar de bicicleta, correr, gritar, enfim. Se você é mulher, você deve. Quer dizer, se você é homem, você pode. Se você é mulher, você deve. Ser recatada, quieta, falar baixo, né? Se recompor, não se expor muito, enfim. Já começa ali a definir essa exposição. Então, quando você quer falar, mesmo para o profissional, sobre a sua sexualidade, porque na maioria das vezes ele não pergunta, como que você vai abordar? Ou então ele pergunta assim, você tem a história da vida sexual, né? Então, o que é vida sexual? Se eu estou sozinha, mas eu gosto de ter prazer, eu faço uso de acessórios sexuais e eu tenho, só não estou conseguindo ter prazer. Você pode me orientar nisso? Então, aí vem a questão, quer dizer, você abre um espaço para que essa pessoa possa se colocar, falar da vida sexual dela, mas isso é cortado, porque o médico ou o profissional que ouve, muitas das vezes se surpreende com o que ouve. Uma das coisas que a gente faz nos cursos é pedir para os profissionais falarem os nomes que eles conhecem, de pênis e vagina. Porque você espera que a pessoa vai falar assim, o meu pênis, ou a minha vulva, não vai falar, né? Se você abre espaço, ele vai falar da linguagem dele. Né? Então a pessoa regala aquele olho assim, né? E corta logo o assunto porque fica difícil de falar. Então as mulheres que não conseguem, né, como a Dulcinea colocou, se é que eu estou pensando, um beijo para ela, você não conseguir falar porque não se acostumou a te dar fala. A mulher tem que esperar. Por exemplo, o homem sabe que a mulher gosta de ser tocada no seio, de ganhar beijo aqui e acolá. Mas cada um tem a sua sensibilidade. Tem mulher que relata cócega quando faz carinhos mais leves, ela gosta de um carinho com maior força. E como que ela diz isso para o parceiro? Então, se ela diz isso, ele vai, aonde você tem andado, né? Certamente você aprendeu isso com alguém. Então, ela não fala e ela espera que esse príncipe, que fica... Aí o homem não entende a sobrecarga que ele recebe. Ele tem que fazer aquela mulher feliz, ele tem que dar prazer a ela e, de preferência, multi-orgasmos, né? E aí dele se não conseguir. E aí essa comunicação não funciona porque não bate, você... aí você se afasta, aí você tem a dor de cabeça, começa a arrumar desculpas para... não vou falar mais disso, porque não adianta, né? Aí você começa aquela comunicação que tinha tudo para ser, para ensinar a ambos, né? Tanto que uma dica que a gente dá nos grupos comprem, discutam que tipo de acessórios você pode comprar. Pode ser uma literatura, pode ser uma lingerie bonita, pode ser aqueles óleozinhos que aquecem, né? Aquecem o corpo. Isso. É uma forma, não precisa ser tocar na genitália nem em zonas erógenas. Você pode só passar no corpo para abrir um canal de comunicação. Isso ajuda bastante. Bastante, né? Pois até você está respondendo de alguma forma o que a Ilma está colocando aqui, que ela disse que essa questão da atrofia genital, né, logo depois da menopausa, né, do processo de envelhecimento, se não há reposição hormonal, né, que isso aí a relação é bem direta, né? É reversível, independente do tempo. Mas ela tem um relato de uma idosa que, como sente muitas dores na relação sexual, né? Isso é uma coisa ainda que prejudica, né? Vamos dizer assim. Então, por isso que eu queria depois até que você explorasse mais os acessórios, né? Para que a gente possa, né, trazer essa informação de extrema importância para todos, né? A fim de que a gente mesmo melhore, né, esse universo, as pessoas possam lidar melhor com essa questão, sabendo que hoje a gente tem esses acessórios e outros recursos. Você falou do óleo, o óleo é fundamental, eu acho o óleo muito importante. A gente tem que ter tudo que envolve o afeto, exato. E eu acho assim, né, Ana, tudo que envolve o afeto, o carinho, o relacionamento físico, sexual, tem que contar também com a magia, né? Com fantasia. Todo o clima, né? Com a fantasia, exatamente. Vai
contribuir, né, para que tudo se dê de uma forma assim muito, muito, muito prazerosa. Então não pode também chegar assim, pá, né? Não é isso, né? Tem todo um É. contexto aí que tem que ser seguido. Os Se homens é que a mais gente pode velhos, considerar assim, né? isso é muito bacana que você está falando. Eu acho que depois a gente pode voltar ao Almir, que eu lembrei agora que a gente não respondeu a questão da Sim, AIDS. Vou responder. tá. Mas, assim, é muito legal isso aí que você está falando. Quer dizer, que esse homem mais velho, ele tem tanto ansiedade de desempenho que a gente chama, quer dizer, se eu tenho um pouco de ereção, eu vou aproveitar aquele momento. E aí falta para a mulher aquilo que para ela é fundamental, que é o estímulo, a carícia, né? Então, a gente ouve muito isso da mulher, né? O ponto G está no ouvido, não é? Não ouve. O sexo começa no café da manhã, não dá para chegar à noite, vamos ali rapidinho, né? É claro que o homem tem que escolher um momento mais velho. E entre os jovens também acontece muito isso. Ele tem tanto medo de perder a Isso. ereção que às vezes ele não usa a camisinha porque ele acha que o colocar a camisinha vai dar a perda de ereção. E vai mesmo um pouco, mas ele é jovem, ele recupera rápido. Então, no homem mais velho, que ele tem uma dificuldade maior para recuperar essa ereção, ele acaba, aí a pergunta do Almir, ele acaba não se prevenindo, ele não usando, porque ele aproveita o momento daquela ereção, ou de manhã, e realmente tem, os homens têm momentos específicos. Não adianta tomar umas bebidinhas e querer fazer sexo, vou tomar uma bebidinha para relaxar, coisa que a gente aprende também, né, como uma coisa que faça parte do enamoramento. Mas muitas das vezes aquela bebidinha vai causar problemas naquela ereção dele, na qualidade da ereção dele. Então, assim, muitos idosos que não usam camisinha, isso ainda tem. Tem essa cultura também de que esse olhar da AIDS é como se fosse coisa do jovem, então o idoso não tem. E se tem, ele vai provavelmente morrer antes, aspas, de desenvolver a doença. É uma coisa completamente maluca, né? É a ideia que se tinha de que a gente não vivia muito. Então, se contrair e ficar, né, assintomático um tempo, está tudo bem, problema do outro se contaminar ou não. Eu vou viver o meu prazer e pronto. E aí faltou campanha nesse sentido. Mas até o Ministério da Saúde acertar nas campanhas, eu tive a oportunidade de participar de algumas, quer dizer, eu cometi esses erros. Né? As campanhas, primeiro, são voltadas para os jovens. Você vê que antes a maioria das campanhas eram feitas no carnaval. E o maior índice de gravidez não é no carnaval, é em dezembro, né? Nasce um monte de gente, porque tem as outras questões. O ano que vem eu vou, o ano que vem será assim, é coisa de uma renovação, né? Então, até acertar isso, gastava-se milhões nas campanhas, né? E no carnaval, os jovens e outras pessoas botam camisinha no bolso, bota aquelas bolsinhas, bota o celular e uma camisinha, a mulher também. Então, até se acertar isso. Mas como fazer para o idoso usar a camisinha se ele sabe que vai perder a ereção e não vai recuperar tão rápido? Então, falta o profissional esclarecer, ensinar, fazer campanha, falar disso em algum lugar. E aí as instituições precisam abrir esse espaço, né? No caso da mulher, quer dizer, muitas camisinhas causam irritação na vagina porque está atrofiada. O lubrificante das camisinhas, muitas das vezes, irrita mais ainda a mucosa da vagina. Então, a gente orienta a comprar camisinha sem lubrificante e usar o KY. Aí a pessoa fala assim, mas KY não é coisa de homossexual? Isso não, né? KY é para usar né, para ter relação anal. Aí não usa. Então, são coisas que você precisa falar, mostrar e informar, né? Então, a AIDS está aí, é crescente o número, porque as pessoas vão viver mais e as doenças e os problemas vão aparecer mais, né? E a gente vai continuar correndo atrás de projetos, de ações para apagar o incêndio, né? Falta Apagar o incêndio, prevenção. Falta Infelizmente, prevenção. né, Ana? A gente ainda está Infelizmente. a gente ainda está andando nesse esquema, né, de apagar incêndio. Infelizmente, Muito apagar pouco se incêndio. trata, né, do tema, né, e é um tema de saúde pública, né? É importante falar, né, porque quando se fala de sexualidade no envelhecimento, na verdade a gente está falando de saúde pública, né? A gente está falando Exato. de um componente importante para a qualidade de vida e para a saúde dos indivíduos. Então, ninguém está falando de nada extraordinário, né? Nem de nada pecaminoso, né? Nada que Exato. se relacione, né?
com outras questões, né? E não é isso que se trata, e se trata, sim, da saúde, do bem-estar e da realização de cada um de nós, né? Isso é importante a Não gente é fazer ressaltar, né? apologia do sexo, né? É Existem três, verdade. eu costumo dizer isso. Tem aquela pessoa que gostava de sexo, deixou de gostar, tem aquela que nunca gostou, né? E tem É, aquela que gosta e vai continuar gostando, depende do que você quer. Então, se você quer continuar a ter vida sexual, não tem parceiro, qual é a alternativa que eu tenho? Eu tenho parceiro, meu parceiro tem diabetes, tem outros problemas, tem disfunção erétil, o que eu posso fazer, né, para continuar tendo a exato. minha vida sexual? É certo eu me masturbar? Ah, depende, a tua religião pode proibir, tem religiões que não Ah, consideram a sim. masturbação. Então, é o respeito ao outro, né? E muitas vezes o profissional, as crenças dele com a do outro que está em busca da informação, elas se estranham, né? Se É, tornam antagônicas demais. Então, ele não fala do tema porque incomoda ele ou vai contra. E em LPIs a gente vê muito isso, os cuidadores ou os profissionais que veem, né, o idoso se manipulando, enfim, e aquilo incomoda tanto que ele disfarça. Antigamente não colocava álcool, né? Álcool não éter no pênis para baixar a ereção, né? E aí você vai buscar na antiguidade, proibir. Quem tivesse poluição noturna tinha que levantar de madrugada e cantar um salmo qualquer lá. Então era uma cantoria enorme nas aldeias, né? Porque é fisiológico. Então, como que se você não separar as suas crenças de educação daquilo que é fisiológico, como é que você vai proibir um é, homem de ter poluição noturna se é fisiológico, né? Então, é é verdade. isso, É né? verdade. Essa coisa da gente Eu, misturar. eu, eu queria, aproveitando, então, te perguntar a seguinte questão. Bom, você considera que as alterações fisiológicas, né, já que você falou, as alterações psicológicas e o isolamento social podem impedir os idosos de expressarem melhor essa sexualidade? Por exemplo, agora que a gente está nesse isolamento social, mesmo pandemia, né? E aí as questões fisiológicas, né, que vêm com a questão na mulher da menopausa, quando não faz reposição, né, ou no homem a andropausa, né, que são questões ainda que não são bem trabalhadas pelos profissionais de saúde. A Alcinelli até fala, né, que é importante que os profissionais, né, possam falar melhor disso para os idosos, né, para esclarecer as dúvidas. Você acha, então, que esse isolamento social e alterações psicológicas também com o envelhecimento e a própria alteração fisiológica do processo pode interferir nessa sexualidade? Eu acho bacana essa sua colocação. A gente tem vários estudos que conseguiram, e são recentes, quer dizer, em termos de correção de diagnóstico, de 1960 para cá. Até então, a mulher, por um dos exemplos, né, tinha que ter orgasmo, passar do orgasmo clitoriano para o vaginal. E muitas mulheres ainda acreditam nisso, que tem que ter um padrão específico, né? As pesquisas na área ajudaram muito na correção desses diagnósticos e trouxeram à luz, assim, para os profissionais, questões como desejo. Com o envelhecimento, nós vamos ter alterações fisiológicas, vai atrofiar a vagina, vai acontecer alterações. Mas isso pode afetar a psique. A andropausa, por exemplo, né, que está sendo tão pouco ainda estudada, mas a gente já tem bastante trabalho que pode nos ajudar a contribuir na ajuda a esse homem. Esses estudos, eles nos deram assim muita lucidez para a gente pesquisar mais e poder conversar mais sobre isso. Mas o homem continua sem saber muita coisa que vai causar problema psicológico para ele. Muitas das vezes, essa disfunção erétil é de causa psíquica. Por exemplo, os homens têm problemas de próstata, um pânico, né? Acho que a gente acostumou mais com as questões, né, da mama, do útero, o câncer, as doenças mais graves, né, porque podem acometer ou não a próstata, mas é uma incidência grande para o homem. Então, ele entra em pânico. Mas a gente que já faz exame ginecológico há mais tempo, a gente se acostumou um pouco melhor, né, a entender e driblar um pouco essas dificuldades nossas. Então, as questões psíquicas, às vezes, não afetam tanto a mulher. Ela vai em busca da informação, ela fala,
ela já fala porque ela é estimulada, aí seja onde for, mas principalmente ao ginecologista. O homem Uhum. não. Os exames para ele apareceram, né, mas apareceram como uma forma de tratamento. E prevenção, essa palavra hoje para o homem quando a gente tem a saúde do homem, grandes questões, quem trabalha com isso sabe, o homem só vai ao médico quando é criança, levado pela mãe ou quando está doente. A maioria deles, né? As empresas têm um trabalho muito bacana de prevenção, mas na maioria a gente vê muito isso. Ele não aprendeu a falar. Então, se ele não aprendeu a falar, quando ele começa a perceber alterações fisiológicas inerentes ao processo de envelhecimento, ele se fecha e aí ele não discute, porque ele pode ter tentado com um amigo, não conversa, né? Homem não conversa com outro amigo, olha, eu tive um problema, não pode, né? Ele foi aprender o contrário. Então, isso sim pode levar a questões psíquicas, psicológicas e alterações sérias de depressão em função da desinformação. Mas uma coisa bacana para colocar é que se tem uma coisa que não altera é o desejo. Desejo. Quer dizer, é claro que se você estiver sob medicação, algumas medicações podem alterar, sim, o desejo e algumas doenças também. Quer dizer, se você tem dor e uma artrose bastante comprometida, como é que você vai buscar o sexo? Mas a gente orienta nisso também, quer dizer, o banho quente para ajudar nas articulações, enfim, se ela quer ou ele quer isso, né? Então, o desejo não altera. Então, essas pesquisas nos ajudaram a entender, isso é importantíssimo, a gente a diferenciar nossas respostas fisiológicas, as respostas sexuais, desculpe, entre desejo e excitação. Você tem alterado a sua lubrificação, tem alterado a ereção, mas o desejo, né, ele não sofre, né? Ele nasce e vai morrer com ele. Então, usar isso, entender isso em relação ao que você gosta e o que você pode recorrer como alternativa, já é uma metade do problema, assim, vai contribuir bastante para evitar problemas futuros. Verdade. Você tem razão, com certeza. Você considera, então, que a qualidade dos relacionamentos afetivos no envelhecimento, eles podem contribuir para um bom desempenho, né, na sexualidade, nas relações entre essas pessoas, essa qualidade do relacionamento afetivo, um bom companheiro, um companheiro que se encontre, né, afinidade no envelhecimento, que seja, nesse momento, os dois estejam voltados para o mesmo projeto de vida. Você acha que isso favorece? A gente nota em casais juntos há muito tempo um sério comprometimento na comunicação. Então, assim, somaram-se mágoas ao longo da vida, somaram-se problemas que muitas das vezes não foram conversados. Os casais que conseguem, ter uma boa comunicação, eles conseguem vencer melhor as dificuldades, todas, até mesmo as sexuais. Por exemplo, como é que você vai chegar depois de 30 anos de casada, e aí no grupo a gente vê isso. A gente às vezes pede aos maridos para participarem um dia com elas e sem elas. É muito engraçado de fazer, porque eles precisam saber de onde vem a fonte, porque na cabeça deles vem de outro homem, né, que possa estar ameaçando a ele. Então, ele foi treinado, esse homem, né, para saber tudo. É o príncipe, né, que é a coisa do príncipe, né, que vem e que nos cuida, nos ama, enfim. Então, essa relação, quando vão se somando questões da vida, se você não separar isso, embola. Eu tive uma médica muito boa de acupuntura, que ela disse que aprendeu a pensar como homem. Eu adorava a definição dela. Então, ela chegava em casa e muitas vezes ela ouvia o marido assim, vamos dar uma transadinha, tão estressado. Ela disse que a vida toda assim. E ela ficava com muita raiva daquilo, porque deu afeto, né? Eu quero namorar, quero chegar em casa, você comprou flores, botou a vela, pediu um japonês, sei lá o quê, né? Fez a corte, né? E ele, não, estou estressado, vamos transar, que relaxa. E né? Quando o sexo é bom, é muito bom de relaxar. E aí faltava o afeto. Então, ela vai ter que aprender. Então, ela dizia que ela aprendeu a falar isso. Então, o dia que ela chegou para ele e falou assim: vamos dar uma transadinha, estou tão estressada. Ele arregalou um olho assim. Aquilo deu uma briga, ela falou.
É uma briga. Mas o que eu falei de errado, né? Aprendi com você, né? A transar sem Verdade. afeto. Vamos embora, né? Vou ver como é que isso funciona. Muito engraçada ela. E Muito, foi, muito. enfim, Ó, não é? tem uma pergunta aqui interessantíssima. A Sandra está perguntando se o sexo na pandemia traz algum problema para o casal, né? Já que as pessoas estão em isolamento. Se é um casal que está morando com você, é um parceiro, tranquilo, né? Se não, vai fazer como estão fazendo as pessoas. Os jovens, né? Vão para a casa do outro, tomam um banho, passa, né? Só falta passar, vai com aquelas roupas, fazer sexo. Eu já vi isso de brincar, de botar roupa de astronauta para transar. Mas a ideia é essa, vai e fica na casa do parceiro um tempo, né? A questão é que a gente, quando fala de idoso, a gente pode estar falando de grupo de risco. Não só a questão do idoso, de ser idoso, mas das doenças que podem ser um complicador. Então, no caso do idoso, o que a gente tem e orienta é usar vídeo e usar fantasia, né? Cada um nas suas casas e manter o vínculo, que é a questão do afeto. Sim. Porque, às vezes, se o parceiro é novo, um namorado, tem gente que arrumou um namorado e vê a pandemia, faz o que agora, né? Vou perder, custei tanto tempo para arrumar um namorado e ver a pandemia, né? Então, manter o vídeo está aí, as redes, essas tecnologias são fantásticas, e o jogo sexual, os acessórios, têm contribuído bastante, mas ela ainda tem que estabelecer com o outro uma comunicação para não chocar, né? Pois é. Por falar nisso, Ana, fala para a gente dos acessórios, que eu acho interessante você fazer essa abordagem para o grupo aqui, que eu acho que vale a pena você aprofundar para os acessórios, os famosos acessórios. Tem muita coisa legal. Eu acho que vale a pena dar uma passeada virtualmente nesse sex shop, que agora estão fechados mesmo. Mas a gente tem, acho que foi uma época que eu fiz uma palestra, um curso no SESC, tem pessoas que vão às casas, né, para oferecer os produtos de acordo com a sua demanda. Isso é muito legal. Mas é bom entrar no sex shop para conhecer. A gente tem uma ideia de que acessório sexual é chicote, coisa para aprender, né? 50 Bota tons de preta. cinza. Então, 50 bota tons de preta. cinza. Então, né? Até eu vi um programa de humor muito engraçado ridicularizando isso, né? A mulher olhou para o cara e de algema e chicote, ela começou a rir, quer dizer, né? E isso é mesmo, tem que ter cuidado com isso, com essas escolhas. Mas tem coisas muito boas que vão ajudar. Tem aquelas bolinhas com aquele óleo, né, que aquece, eles são muito bacanas. Não precisa necessariamente ser na genitália, mas em sendo na genitália, os homens descrevem como extremamente prazeroso. A mulher percebe o pênis mais inflado, né, mais entumecido, que a gente chama. E isso causa prazer nela, primeiro pelo cheiro que libera em contato com a pele, né? Do toque, sem toque de conotação de masturbação, de estimulação para fins de ejaculação, mas para toque, para carícia, para a questão do afetivo, de sentir cheiro, de sentir pele, se quente ou não. São essas coisas que a gente trabalha muito para no autoconhecimento das pessoas que frequentam o grupo, é você olhar para o outro, né? Às vezes a gente fica naquela coisa, né? Que naquela pessoa fala, diz que me ama, né? Se eu preciso dizer que te amo é porque tem alguma coisa errada. Ou você sente que eu te amo, ou tem alguma coisa muito errada, né? Então, sentir isso. Então, esses olhinhos ajudam bastante. Os lubrificantes para a mulher, né? Que ajuda também, eles têm substâncias específicas que não vão causar irritação, e se causar irritação, você tem o KY, que ele não tem substâncias que agridam a mucosa da vagina, né? O vibrador, os homens têm pânico do vibrador, que brincam com isso, porque depois muitas mulheres, parece que teve um negócio da Anitta que falou de um vibrador, estourou a venda, o negócio custava R$ 1.000 e tantos, estourou a venda no sex shop, você vê que absurdo. Mas o vibrador é um grande aliado da mulher, porque ela precisa de estimulação de clitóris, isso é fisiológico, né? A maioria dos orgasmos acontecem concomitante, tem mulher que tem orgasmo só no clitóris, outras só na vagina, mas a maioria, e os estudos comprovam isso, são orgasmos concomitantes. Então, como estimular?
Se você já não tem tanta força muscular, como é que o parceiro vai conseguir? Você também, posições como aquelas que a gente vê malucas, né? Não conseguimos, é dado de realidade, tem que adaptar com a questão, né? Viva o exercício físico nessa idade, é uma questão de saúde, né? Então, você usar o vibrador para estimulação de clitóris, sim. Ele vai ajudar a lubrificação. Nem toda mulher é candidata à reposição hormonal. E nem toda mulher quer reposição hormonal. Isso não é uma... Então, se ela não quer, o que ela pode usar? Primeiro, o vibrador, que ajuda bastante ela a ter alguma lubrificação. Isso não vai impedir que ela namore, que tenha o contato. Isso diminui a ansiedade desse parceiro. Se ele conseguir olhar para esse acessório como um aliado, ele não vai ficar tão ameaçado. Primeiro que o homem se estimula pela visão. Então, ele vê essa mulher, essa parceira, excitar com algum acessório, seja ele qual for, é estimulante para ele. E assim os dois conseguem toque. Então, a penetração ela passa a ocupar um lugar secundário, coisa que a gente aprende quando jovem, que a penetração, vamos rapidinho resolver esse problema. Então, o afeto, o namoro, o toque, eles ficam de lado. E então, com o envelhecimento, isso se inverte. Então, os acessórios, eles vêm para ajudar nisso, né? Com aquilo que é bom para cada um, de acordo com sua educação, enfim, seus preceitos religiosos, o que for. Então, esse respeito, aí como dizer para o parceiro que você quer um vibrador? Né? Tem muita mulher que usa e usa escondido. Aí vem a questão da comunicação. É preciso ter uma... Quando o parceiro é novo, como é que eu vou falar para ele? Né? É como homem, como é que eu vou usar o Viagra se eu ainda não conheço essa mulher o bastante para discutir isso com ela? Mas é como um casal jovem, né? Ele tem muita coisa que você vai fazer parte do jogo da sedução ou não, né? Tem gente que aí que tá. Às vezes a mulher peca por isso, ela se torna, aprende a ser mais objetiva, como os homens aprenderam ao longo da vida, e ela às vezes ela leva um kitzinho com ela. Eu tenho clientes assim que tem um kit sexy shop. E aí você acha tão normal, ela já usa com uma tanta tranquilidade que ela expõe para o parceiro. E aí choca, porque o homem precisa do jogo sexual, né? Ele ainda tem, principalmente na idade da gente, né? Que fica o namoramento, né? Enfim. Mas as mulheres estão com alguns aprendizados que vai mudar essa cultura aí, eu tenho certeza. Já está mudando, né? Ela já está Então, tomando a até frente de isso que eu outras coisas. queria comunicar. Isso, era isso que eu queria comentar com você. Eu acho que também o envelhecimento, como ele está mais contemporâneo, né? Então as mulheres hoje são mais atuantes, né? Mais participativas, né? Eram mulheres que estavam no mercado de trabalho, agora estão aposentadas, mas que estão dando continuidade à sua vida, né? Eu acho que a tendência agora é a gente também derrubar esses mitos, né? E poder não só falar disso abertamente, como também se colocar na sociedade sem dificuldade, né? sem estranhamento ou timidez ao ter que tratar do tema, né? Como as pessoas, né? Nossas mães, né? Tiveram uma outra educação diferente da atual, né? Então acho que E isso quando ela consegue facilita fazer isso, é muito, né? ótimo. Ela não coloca na mão do outro o prazer dela, entendeu? A gente vê muito isso. A mulher fala, eu queria tanto arrumar um namorado, um cara para cuidar de mim. Quer dizer, essa leitura, esse inconsciente, quando que joga, né, o outro capta e fala, o homem fala assim, eu estou querendo cuidar de mim. Eu não tenho condições de cuidar do outro ainda, né? Porque a relação é uma soma de dois, né? Então, se eu entro... E a mulher tem muito isso ainda. Ela delega para o outro o cuidado, o prazer. Então, fica uma sobrecarga muito grande, principalmente quando esse homem já vem de outras relações desgastadas. Então, e ela também. Então, essa dosagem, quando você está bem com você, conhece o seu corpo, sabe o seu potencial em termos de ter prazer, enfim, você entra numa relação menos pesada. Você entra numa relação com condições de trocar melhor com o outro e poder ver o outro do jeito que ele é,
né? E isso é mútuo, né? O homem também. Ela fala assim, os homens não querem nada, os homens só querem mulheres novinhas. Eu discuto isso, é um tema talvez para um dia a gente discutir melhor, porque eu já fiz grupo de homem. Outra live, A gente fez grupo de homens e foi uma das Fez, né? experiências mais bacanas. E eles diziam o seguinte, eu não quero cuidar de uma mulher, a mulher, eu quero que a mulher me olhe com as minhas dificuldades, ela não sabe nada ainda, né? A relação tem que ser construída. Então, esse papel do homem também está mudando. Ele quer entrar numa relação com as reservas dele, mas guardar algumas, porque ele já se machucou. Então, não dá para entrar de peito aberto, eu te amo, nós vamos ser felizes para sempre, né? E a mulher ainda espera muito disso, né? Você Claro. define se a gente vai namorar ou casar, porque senão não dá não. E ele não sabe, ele precisa desse tempo até para reavaliar a história dele que está mal digerida na maioria das vezes, né? Com certeza. E uma outra coisa também, Ana, que eu tenho notado, né? Porque agora com esses aplicativos, né, de namoro, né, que hoje Legal. tem muito, né? Esses aplicativos de namoro, eles também têm facilitado muito o relacionamento de pessoas mais maduras, né? Exato. De um parceiro, né? De alguém para novamente recuperar os projetos e sonhos, né? Desculpa. Nessa fase da vida, né? Então, esses aplicativos de namoro eu considero também, assim, muito importantes para esse Muito contexto que a gente legal. tem vivido, né? Porque eu acho que é um recurso interessante para as pessoas mais velhas, né? Que tenham um pouco de timidez, né? De ir num lugar, num bar, numa boate, né? Para encontrar, conhecer gente nova. Então, acho que esses aplicativos ajudam bastante. Aqui o pessoal está amando, assim, a forma sensível com que você está abordando o tema, né? Porque por ser um tema delicado, mas ao mesmo tempo um tema muito bonito de ser tratado, você está trazendo uma leveza ao assunto que está deixando todo mundo assim muito à vontade, né? As pessoas estão se sentindo super à vontade aqui. Então tem gente que está dando parabéns a você, a Bessa aqui, a Lúcia lá, Lúcia que você conhece, né? Que também está prestigiando a gente hoje aqui do movimento lá Legal. Né? A Carlota está aqui também. Carlota, que bom, um beijo, pessoal. Enfim, né, as colegas todas que estão aqui estão assim amando a forma que o próprio Fábio está dizendo que a abordagem está muito boa, Selma está dizendo que está sensacional. A Lúcia está pedindo para comentar sobre os estimulantes para a ereção e as consequências do uso continuado. Você sabe alguma coisa sobre isso? Esses estimulantes e as consequências com o uso continuado? Ela está falando de uso local ou com remédio, medicação? Não sei. Eu tive de que eu não sei de estimulante para a ereção, acredito que seja o Viagra, né? Viagra, né? Eu tive um professor que falava que ele ia montar um pronto-sex. Olha só, o pronto-socorro sexual. Porque as pessoas usavam, aquilo era tão mágico, foi na época, né? A gente usava aquelas injeções, né? De prostaglandina para provocar ereção. Era um desastre. O médico passava um pouquinho, aí ele se empolgava, injetava um monte daquele líquido, e aí vem os problemas muito sérios. E ligava para o médico na madrugada. As medicações fazem parte do jogo. Tem que ser uma coisa com muita... só isso, nem sempre... Olha, você vê, culturalmente, né? Eu não sei se a gente tem um tempo, se eu avançar, você me perdoe aí um pouquinho, mas em algumas culturas, a penetração é feita com pênis flácido. Né? Mas a mulher não tem prazer com isso? Tem, porque é no primeiro terço da vagina que é responsável pelo orgasmo. Então, essa história, esse mito do pênis grande, rígido, né? Enfim. Né? Então, o Viagra ele vem para mexer com outras questões. A questão, né, do nosso amigo, né, da psicanálise Freud, enfim, da sexualidade, enfim, outras questões ligadas a uma coisa que a gente aprende ao longo da vida. Mas necessariamente o prazer, porque muita mulher tem orgasmo depois que o homem ejacula e o pênis está flácido.
Então, por quê? Desde que ela tenha uma estimulação adequada, o clitóris vai encher de sangue da mesma forma, vai haver um entumecimento na vagina e ela vai ter orgasmo, independente se o parceiro já ejaculou ou não. Então, é uma coisa muito da gente entender o que a gente aprende, né, ao longo da vida. Por isso que a questão da sexo anal, né? Muitas pessoas gostam de sexo anal, mas aprendeu culturalmente que é uma coisa delegada a uma classe de pessoas não muito... Como é que chama? Eu chamaria, nem sei a palavra, que eu acho tão ridículo, eu não consigo usar, mas aquela pessoa não presta, fulana, né? É coisa de prostituta, Um de desvio homossexual, mesmo, né? é um desvio. Aí você cresce ouvindo aquilo, então quando há uma tentativa, e há uma ousadia dos homens nesse sentido, para buscar no sexo anal, porque é prazeroso, né? E a mulher fala, bom, como eu não sou nem uma coisa nem outra, e eu aprendi que isso é feio, então, né, tem que ser nos moldes aceitáveis pela cultura na qual eu estou inserida. É Então, verdade. isso também tem que ser. E às vezes É o verdade. homem é tão inábil que na hora de um momento bom ele tenta, né? É uma aproximação nesse sentido, é um desastre, porque não O que começou, você, não sabe. o que você recomendaria assim, nesse momento de pandemia? Os sex shops virtuais mesmo, para as pessoas consultarem? Literatura erótica? Quais são as recomendações que você, como uma psicóloga clínica, né, que atende pessoas em consultório e precisam dialogar com você sobre essas questões, o que você recomendaria assim, para as pessoas nesse momento que nós estamos vivendo? E olha, eu aprendi muita coisa com essa pandemia, né? E assim, eu estou muito feliz de ter aprendido e ter me disponibilizado a aprender, porque a gente precisa estar disponível para aprender, né, Sandra? Não adianta só você fazer um curso que é de graça. Se você não está disponível para aquilo, não vai funcionar, né? Então eu aconselho, assim, a gente trabalha muito isso no grupo, é o autoconhecimento. Você sai do grupo e vai praticar isso na sua semana, que é ler. Os homens aprenderam a se estimular vendo vídeo, né? No tempo eram as fitas, cassetes, entrava nos negócio de vídeo escondida, botava óculos, peruca loura, e ia lá para comprar um vídeo, pegar um vídeo. Eles Verdade. aprenderam, né? E isso ajudou-os a se excitar, coisa que a mulher está aprendendo também. Então ela quer fazer sexo, ela precisa pensar se a opção dela é por homens ou mulheres, ela pensar no outro, no corpo, ela fazer uso da fantasia com ela e experimentar sensações. Olhar, né? Eu tenho uma pessoa no grupo muito interessante que ela disse que ela conseguiu olhar para o seio dela não como uma fonte de amamentação para os filhos ao longo da vida. Ela não tinha prazer, o jogo sexual dela não acontecia, tudo que o parceiro tocava era ruim. E ele faleceu e ela já aprendeu. Então, ela passou a usar lingeries em casa. A pandemia é um desastre para isso, as pessoas estão usando umas roupas meio malucas, né? Então, adeus tesão, adeus sedução. Então, ela disse que passou a comprar coisas assim muito legais. Então, ela passou a olhar para a mama dela e isso começou a excitar. Ela aprendeu a tocar, ela aprendeu a usar vibrador na própria mama. Então, ela, aos 72 anos, né? E a mama que não tem nada de enchimento, é natural, tem a flacidez normal, mas ela conseguiu olhar a mama dela, independente da idade dessa mama e das funções que ela achou que eram próprias da mama. Então, é isso que eu aconselho, que as pessoas se sintam, olhem, se estimulem, não depende do outro, não delega para o outro, mesmo quem tem parceiro ou quem não tem, é um excelente exercício, porque você, quando acontece o encontro, você não está com tanta dependência do outro para ter prazer e para ser feliz, né? Você está muito mais disponível para também dar prazer para aquele outro sem a necessidade de esperar tanto do outro as coisas. Então, eu acho que é um bom exercício. Leia as literaturas, né? Tem coisas muito bacanas para ler. Existem filmes que têm o lado da sensualidade, que ajuda muito. Então, a mulher tem que aprender a fantasiar, coisa que os homens fazem muito bem. Às vezes, eles ensinam para as suas parceiras, né?
É verdade. Olha, a gente está chegando a uma pena, Ana, a gente está chegando ao fim da nossa live, assim, mas eu estou até muito triste, né? Porque o papo está tão gostoso, tão animado, assim, tão estimulante mesmo, se a palavra é essa, né? Para a Obrigada. gente poder Legal, que bom. conversar sobre um tema tão interessante que eu acho que a gente tem que fazer mais abordagens, né? Já que a gente está passando, atravessando um processo de envelhecimento que é uma realidade, né, na nossa sociedade, é necessário que a gente realmente se utilize de outras temáticas para a gente, né, complementar a nossa vida no envelhecimento, né? E esse é um tema assim imprescindível, né, nesse debate que nós estamos fazendo. Eu queria te agradecer demais, Eu tá? agradeço também muito. Demais, Adorei te demais, ver também. Muito bom. pela sua disponibilidade de estar aqui essa noite com a gente. Aqui, olha, tem um monte de gente aqui elogiando, Obrigada. Leida, Minha, Alcinelli, Margarete, ó, tem gente que está adorando tudo que você está colocando, a Bom, própria Cris, querida, Selma, eu gosto de falar de pessoal, o pessoal prestigia, aqui eu gosto de falar, sabe, Ana? ok. A Cir, nossa, a nossa amiga Lúcia, a Rosali, que está parabenizando a gente pelo trabalho que a gente está fazendo, o Fábio, Neide, minha colega, linda. Olha, tem muita gente aqui maravilhosa, Maria Tereza Amigona, Valdeniza, ai, deixa eu falar de todo mundo aqui, não perder ninguém, né? A Sandra, Márcia, então, olha, Virgínia, colega também, assistente social, enfim, olha, Ana, eu só tenho a te Eu que agradecer agradeço. Muito bom, adorei. muito, Passou muito, rápido, muito. né? Pois é, passou super rápido. Te agradeço de coração, Eu desejo também sucesso na sua agradeço. vida. Você é uma profissional muito importante nessa área para nós, né? Também da UNAT, Obrigada. contribui lá com o curso de especialização para nós. E foi um prazer muito grande tê-la aqui nas nossas lives da O UNAT, prazer tá? foi meu, tenho certeza. Obrigada, uma boa Obrigada. noite. Pessoal, boa noite para vocês. Amanhã Beijo. é a nossa live com a Yaraci, hein, gente? Não Ah, vamos sim, legal. faltar aqui prestigiar a Yaraci, maravilhosa Yaraci, linda, incrível, que a gente vai conversar com ela sobre a UNAT, os alunos idosos e a vida no envelhecimento. Oh, Muito maravilha. obrigada, Um Ana. beijo. Um Tudo de beijo, bom para querida. você. Boa Pessoal, noite a boa noite. todos. Obrigada. Valeu, tchau.